Olá, tudo bem? Quem está falando é Daniel Cardon. Hoje eu vou trazer para você uma tabela. Tenho há um bom tempo, eu criei essa tabela lá em mais ou menos em 2008, já se passaram mais ou menos 10 anos, e que eu quero compartilhar com você aí que me acompanha, para que de repente tá querendo empreender, não sabe por onde começar ou não sabe se os cálculos estão certos. Essa é uma tabela um pouco simples até, porém que pode te dar um norte bem interessante para ver se os teus cálculos estão dentro, né? E com essa tabela você consegue ter uma noção, você vai conseguir ter uma noção dos teus resultados, tá? É uma projeção de resultados, vamos dizer assim, para você ver se vai conseguir deixar a tua empresa no azul ou se ela vai ficar no vermelho, tá? No começo, isso daqui para mim serviu muito e até hoje, às vezes até gosto de colocar ali para ver se os meus números batem, né? Se eu estou conseguindo chegar quais são as minhas metas. Então, vamos lá. De forma resumida, para não fazer você perder tempo, vou te passar. Essa tabela vai ficar disponível num link aqui abaixo que você vai conseguir baixar, tá? E eu já te te explico que o que você deve mexer nela, você vai poder mexer em que quiser, mas se você quiser trabalhar em cima das minhas fórmulas, já vai estar configurado, então só mexa na parte que tiver em amarelo, cédulas que estiverem em amarelo. Não, você vai perder a fórmula e aí vai complicar um pouquinho mais. Bom, então vamos lá. Dentro dessa projeção, nós temos aqui então o total de vendas no mês, o quanto que você faturou, e aqui ao lado vai ser o teu percentual, tá? O que isso aqui vai significar? Significa se você passar, se você conseguir atingir 100% ali, ficar 100 o valor, quer dizer que a empresa pagou as contas, zerou tudo, empatou, tá tudo certinho, fechou o caixa certo, beleza. Se passar de 100, aí você já tem um pequeno problema porque a tua empresa, nos teus números, está dando prejuízo, tá bom? E se ficar como está aqui, por exemplo, abaixo de 100%, é ótimo. Significa que você está tendo, além de estar pagando as contas, conseguindo se pagar, você está tendo uma reserva. Como esse valor aqui de 100 mil não é uma realidade para quem está começando, principalmente, né? E para quem já está há muito tempo, às vezes também já é um valor, tem muita gente que pensa que é pouco. Então vamos começar como se fosse realmente do zero. Nesse campo aqui, onde diz salário dos vendedores, você vai colocar o quanto que você, depois que tiver com o vendedor, você vai colocar o salário. Nesse caso, vamos deixar como zerado. E aqui, onde diz venda por vendedor, também vamos apagar, deixar sem nada, porque vamos partir do princípio que você está começando sozinho, tá bom? Então vamos colocar aqui como uma meta inicial, vamos dizer que você comece querendo vender 5 mil reais. Bom, isso aqui, volto a dizer, é o que você está pensando, é a tua projeção dentro do teu cenário, tá bom? Quando eu comecei a vender para mim R$ 1.000, já era muito, né? Um faturamento, né? Não digo nem o que eu recebia para mim, né? Como venda. Então aqui vamos botar 5 mil. Depois, aqui é o faturamento próprio e aqui seria a meta dos vendedores. Nesse caso, como a gente não tem vendedor, volto a dizer, vamos botar zero. E aqui vamos colocar que tenha vendido, ao invés dos 5 mil da meta, você vendeu R$ 2.500. Vamos baixar mais um pouco aqui. Eu vou explicar para você aqui também como funciona. Inicialmente, eu não estou contabilizando que você vai ter um freteiro. Vamos partir do princípio que você está começando do nada, do zero, e que vai fazer as entregas. Tá? Aqui eu não estou contabilizando o teu custo de gasolina e o custo do veículo, manutenção do veículo. Então, isso também você depois vai ter que ver. Tá? Você tem que saber o seguinte. Vamos voltar lá para cima e eu vou te explicar. Como eu falei, nessa coluna aqui, a D5, é onde está a porcentagem, essa daqui, ó, ela vai te mostrar, se passar de 100, como eu falei, você está tendo prejuízo, e aqui, como significa, nesse 184,84, significa que é um prejuízo bem grande. Tá? Então, nós vamos zerar aqui também a parte do Prolabore, e vamos lá, vamos começar a questão vamos de cima para baixo. Vamos supor que aqui a luz você vai ter que contabilizar essa comissão de terceiros. Se, por exemplo, algum amigo indicou, alguma parceria que você tenha com alguma empresa, estamos contabilizando que é 2% e que ele vai fazer um cálculo em cima dos 2.500, ele já te coloca ali R$ 50. O telefone é a mesma coisa. Na época eu tinha colocado isso aqui como sendo 1%, 1,20, né?
1,20% sobre o valor. Então, quanto mais aumentava o valor da minha venda, mais gasto eu tinha em telefone. Você pode mexer, depois fica a seu critério, porém pode perder a fórmula, tá bom? A luz vai ser de acordo com a tua conta de luz. Você pode mexer aqui e vai automaticamente mexer aqui do lado no percentual. Vamos botar aqui, ó. Mexeu, beleza. Depois, se você tiver empréstimo em banco ou com alguém, você pode colocar aqui a parcela mensal, tá, do teu retorno. O teu contador, você vai colocar aqui, no caso, esse até está um pouco acima. Aqui no caso, nós temos uma mensalidade de loja virtual. Pode ser o teu aluguel ou algum custo, você pode mexer aqui. Nós temos aqui também uma mensalidade do Serasa, então você vai mexer, tá bom? Se nós descermos mais, aqui inicialmente, vamos supor que você não tem nada, né? Nada. O computador, provavelmente você vai ter que ser esse custo. O software, mesma coisa. Aqui também a gente deixa zerado. Aqui nós temos então o custo, por exemplo, se você vendeu 2.500 e você tem um lucro, você coloca o dobro, vamos supor, é um pouco difícil, mas vamos supor que você parta de 50%, você está tendo que pagar de produtos 1.250. Os impostos vão incidir em cima dos 2.500, então a gente colocou aqui como sendo 5%. As taxas de boleto, no caso, tem um cliente que você vai ter que gerar boleto, provavelmente, então vai ter um custo. Sindicato, o teu aluguel. E aqui a reserva, no caso. Eu indico para você que você faça um fundo de reserva, pelo menos de 1%, tá bom? Depois as despesas em geral, que daí vai ser folha A4, grampos, toda essa parte do teu material de escritório. É interessante que você coloque aqui pelo menos algum valor para que seja um pouquinho mais real, tá? Dividido no ano, então você vai saber quanto é que é por mês. Depois, nós temos aqui um valor de marketing que é interessante que você tenha pelo menos alguma verba para poder fazer. E depois, no final, um lucro mínimo para se manter também, somando junto com uma reserva. Nesse caso, a gente percebe que nós tivemos um prejuízo de R$308. Isso que nós não estamos nem calculando nada aqui. Se nós subirmos de novo aqui, você vai ver que nós não temos nenhum prolabore. Então, aqui é um problema, tá? Nesse caso, a gente teria que fazer ou negociar com o contador para que não ficasse um valor, por exemplo, aqui ele está ganhando 10% sobre o teu faturamento. Isso aqui seria um pouco acima, né, se você não está recebendo nada. Talvez reduzir um pouco o valor da luz, né, diminuir um pouco, vamos botar para R$100. E depois aqui vamos negociar também R$150 com o teu contador, inicialmente só para fazer o negócio girar. Aqui mais para baixo, então nós percebemos o quê? Porque aqui você está tendo, então, ficou 102, mesma informação aqui de cima. Então, 102,32 significa que está tendo prejuízo. Então, como é que a gente vai poder baixar? Vamos supor que a gente consiga também negociar um pouco de novo com o contador. Vamos botar em R$100. Tá? E aqui a luz, vamos deixar com R$80. Deu. Ou então, se a gente não conseguisse fazer dessa forma, isso que eu estou partindo do aluguel 600. Daqui a pouco você pode também o seu aluguel ser menor. Mas a gente vai poder mexer, de repente, no teu lucro. Então, se nós aumentarmos aqui, nesse caso, eu tenho que colocar o contrário. Aumentou o lucro, que está aqui mostrando, e você baixou na questão do teu custo, né? Baixou de 50, passou para 40. Aí já vê que diminuiu aqui, nós temos, então, uma lucratividade e sobrando R$261. Isso é o início, tá? Se você conseguisse fechar, aí aqui você vai conseguir, pelo menos para você, tirar mais ou menos uns 10%, R$250 para começar. De repente você vai pensar assim, não, mas isso é muito pouco, eu não vou trabalhar por isso. Perfeito, daí com você, foi assim que eu comecei. Eu, no caso, e a minha mãe, no caso, como eu falo, né, nós dois juntos, nós tínhamos que dividir ainda, né, a questão do prolabore. É a realidade da grande maioria
das pessoas que estão começando. Vamos lá, então. Vamos partir do princípio de que você conseguiu chegar nos 5 mil, que seria a tua meta. Então, colocou aqui, você já vai ver que teu 5 mil aqui já mexeu, lá em cima na sua venda, você já aumentou seu colabora, seus custos começaram a aumentar também, automaticamente ali, para baixo. E aí te sobrou R$ 915,64. E além disso, você tem que, como eu falei, você tem que cuidar aqui que está dando positivo. Então, se você quiser, de repente, não, eu estou tendo positivo, mas eu estou com o pessoal, de repente, se eu baixasse um pouco o meu preço, ia melhorar. Então, vamos supor que você volte para 50%. Então, você está dentro ainda, está no azul a tua empresa e você está tendo um lucro de 415. Aí, vamos supor que o teu negócio começa a andar e você precisa contratar. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar nessa coluna A um valor, vamos supor que seja um salário mínimo para um vendedor de R$ 1.300. Você colocou 1.300, é o valor somente para... Ela não vai mexer em nada aqui porque a tabela não está entendendo ainda que tem vendedor. Vamos supor que ele entrou e já começou a vender R$ 2.500. Esses R$ 2.500 estão somando com os teus R$ 5.000. Aqui nós vamos colocar uma meta também que o vendedor feche 4 mil. No caso aqui, então, fechou 2.500 mais 5 mil, fecharam 7.500. Só que nós aqui percebemos que temos um grande problema. Você, como eu falei, extrapolou e você está 15% a mais, tá tendo um prejuízo grande aqui. Se você for ver lá embaixo na tabela, vai estar dizendo R$ 1.186,61 de prejuízo. Então, volto a dizer, você vai ter que, de repente, vir aqui e mexer na sua margem, né? Aumentar o teu preço, que não é a melhor saída, mas vai ter que trabalhar em cima disso, ou de outros custos aqui, para que consiga chegar dentro dos 100. Vamos supor que nós deixamos aqui 50, e aí você pensa, não, eu só vou contratar vendedores no dia que eu estiver faturando, por exemplo, vamos supor que eu boto a meta de 10 mil e o teu faturamento estiver em 10 mil. Daí sim, você já percebe que ficou 99,03%, você está recebendo 10% desse valor e ainda está com uma pessoa contratada. Perfeito, tudo ótimo, só que, de novo, daí você tem que começar a pensar, tá, eu estou vendendo 10 mil, mas e aí, quem é que está entregando? Aí você vai ter que começar a calcular. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos entregas, né, na empresa todos os dias. Então, nós temos que calcular aqui o freteiro. No teu caso, você não precisaria ter todos os dias, então não seria 22 dias úteis. A gente pode pensar que um mês... Você pode colocar um dia sim, outro não. Então, vamos colocar que sejam 10 entregas por mês. Você vai pagar, então, para o freteiro e o ajudante, que pode ser uma pessoa só. Então, você pode negociar, por exemplo, 1.600. Tem que ver na sua região quanto que é a diária, né, mais ou menos. Aqui vai fazer o cálculo e você vai ter que ver que, de novo, está tendo um prejuízo aqui de 11%, que está te levando R$ 1.479,11 de prejuízo. Nós temos que, de novo, começar a repensar o que está acontecendo aqui. Ou você vai ter que cuidar para esse vendedor te vender muito mais do que esse valor, porque esse valor, 2.500, não paga nem o salário desse vendedor. Então, é óbvio que ele vai começar e você vai ter que exigir um pouquinho mais, porém, ele não vai fazer milagre, né? Ele não vai sair vendendo, a não ser que você contrate uma pessoa que já tem uma carteira de clientes, que é um pouquinho mais complicado e que, de repente, nem vale a pena no início. Mas que se você colocar e acertar com essa pessoa, e botar como a meta que nós tínhamos calculado, por exemplo, que a meta do vendedor seja 4 mil e ele consiga atingir os 4 mil, você vai ter daí o salário dele, que ele vai te custar, por exemplo, com os custos aqui, de 1.835, você vai ter R$ 4.000 a mais no teu faturamento, que fechou 14 mil,
já diminuiu um pouco o teu prejuízo, porém você ainda tem. Vamos lá para baixo de novo. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se você tem aqui 7,88, a gente pode pensar que esse é o... Vamos supor que a gente pegue e mantenha então a tua margem de lucro em 58%, ao invés de 60%. E aí você tem, ou melhor, ao invés de 50 ou 60, você deixou em 58 a tua margem de lucro. E aí ficou redondo. Você está pagando o entregador, está pagando o seu salário de 1.400, o seu prolabore de 1.400 e está pagando para o vendedor os 1.800 dele. Isso é um pensamento mais no longo prazo, até porque 10 mil reais você já tem um vendedor, talvez te complique um pouquinho, tá? Nós, no caso, começamos a colocar vendedor quando nós já estávamos mais ou menos em 21, 25 mil reais, para daí começar a investir em vendedores, tá? Então vamos pensar que esses vendedores começaram a vender 10 mil e você contratou mais. Você pode ir colocando aqui, ó, valores diferenciados. Tá? E aí depois aqui no valor, no caso, vamos colocar que a meta seja 50 mil para todo mundo, para a empresa, né, no mês. A empresa, você já criou uma carteira para a tua empresa, então lá, vamos supor que você já tenha, como eu falei, os 25 mil reais, e no caso aqui nós temos, você vai ter que colocar a meta dos vendedores como sendo, vamos supor, se você tem 3 vendedores, vamos colocar aqui pelo menos que cada um vendesse 30 mil, desculpa, cada um vendesse 10 mil e que esses 3, por enquanto aqui está somando 28.500. Perceba que aqui já começa o cenário, já melhora um pouquinho. Você já tem então o seu faturamento próprio de 25 mil e mais os teus vendedores. Então eles já estão se pagando. Você está recebendo um prolabore de 10% sobre o valor. E as coisas aqui, de repente, vão começar a ter que ser mexidas, tá? Aí volto a dizer, você quer mexer, você está com um faturamento, está ficando no azul em 8 mil, você pode pensar, não, eu vou pegar todo esse dinheiro para mim, então tá, vou aumentar aqui para, vamos supor, 17. 9 mil, ainda está sobrando 10% para que você consiga mexer em outras questões. Então, por exemplo, você vai começar a ter que pesquisar teus clientes que vão te pedir prazo. Então, você vai ter que ter aqui, vamos supor, 100 reais para pagar as consultas do Serasa. Estou chutando aqui, não ganho nada para fazer propaganda do Serasa, mas você vai ter que ter uma plataforma de consulta, tá bom? Serasa, SPC, tem outros aí no mercado. E domínio de internet, se você é interessante que você tenha uma página, né, para que possa divulgar, e é o mercado, é o futuro, não adianta ficar fora disso. Alguns clientes, provavelmente, se você não tiver a loja física, talvez você faça venda por telefone, né, ou de porta em porta, mas é interessante ter, então, alguma coisa relacionada à internet. Você vai colocar alguns custos aqui, então eu vou colocar, só para ter uma ideia, 150 e o domínio R$4 por mês. O IPTU aqui, se você quiser colocar como sendo a tua empresa, se tiver aluguel, né? Então é interessante, de repente você pode colocar ou não. Se você tiver sócio, também você tem que colocar aqui, no caso o prolabore da pessoa, você pode colocar aqui então o do prolabore. No caso, você vai dividir os dois, se for 50%, o teu sócio, ou se não, daqui a pouco você tem mais participações, então, daqui a pouco você tem maior participação, aí você coloca o que achar que deve. Então, vamos lá, software. Aqui, se você quiser ter um controle melhor, você vai chegar numa fase que você vai ter que ter um software de gestão, senão fica inviável
você conseguir fazer tudo. Então, vamos supor que aqui você coloque R$500 na mensalidade de um software que você pode conseguir por menos, mas colocando só para ter uma ideia. O PABX virtual foi, no caso, a gente trabalha com uma central aqui de telefonia que nós usávamos a questão virtual. Hoje não, a gente tem físico mesmo uma central. Uma outra hora até posso mostrar que é bem interessante mesmo a nossa central. Tá? Mas aí eu mostro uma outra hora para você. E no caso, como você aumentou as vendas, com certeza aqui já não vai dar mais para ficar em 10 dias no mês. Talvez você tenha que aumentar e colocar entrega diária. Mas aí vai por você. Outra coisa, você está vendo ainda que está dando uma margem, um lucro até interessante para dentro da empresa. É uma sobra, né? Não é nem lucro, é sobra. Então, daqui a pouco, para que você não fique muito fora do mercado, talvez você tenha que baixar esse preço. Vamos baixar voltando para 50. E você tem lá o teu Prolabore, vamos voltar para cima. Você tem um Prolabore de, se você tem ou não sócio, se você não tiver sócio, você tem um Prolabore de mais de R$8.000. E se você quiser, se você tiver teu sócio, aí você vai ter que calcular aqui, mas estamos partindo do princípio que você é o único dono, tá? Se nós formos então agora verificar, a tabela está mostrando aqui que nós temos um prejuízo então de 0,98. Está bem fácil, então agora é só mexer aqui. Vamos voltar então, nós deixamos 49 aqui, fechou. Então está abaixo do 100, está quase 100. Você teve uma reserva de R$535 no mês, mais o teu lucro, ótimo, tá fechando. No caso, não está tendo nenhum problema com relação a prejuízo. Vai estar gastando R$1.000 em marketing, beleza, fechou todas. Você está feliz, está pagando seus vendedores e está tudo certinho. Aí eu quero te mostrar também uma outra questão que é bem interessante que foi feito com essa tabela, que é o seguinte. Vamos supor que a meta seja 50 mil e a meta dos vendedores seja 30. E eles passam. Vamos supor que eles vendam 20 mil, o outro venda 6 mil e o outro também venda 6 mil. Fechou 32. O que vai acontecer que é bem interessante que foi feito? Para incentivar mais o teu vendedor, foi colocado daí uma participação dos lucros, sendo que esse vendedor você vai poder chegar para ele, para cada um deles, e falar, se nós fecharmos os R$30.000 da meta de grupo, não interessa se um vendeu 10, o outro vendeu 20 e um vendeu só 1.000, você vai ter que fazer, você pode fazer, tá? Isso daqui é para você ter uma ideia, que no final de cada semestre, cada um receberia R$896. É uma participação dos lucros, é um diferencial para você segurar os bons vendedores, né? E aí você vai ter que ir vendo. Por exemplo, nesse caso, um vendeu 20, ele vai estar ganhando quase a mesma coisa, né? Claro, daí você vai ter que colocar, de repente, comissão, você pode oferecer para cada um deles sobre as vendas dele, mas também você pode oferecer, ao invés de ele ganhar só 13º salário, pode ganhar 14º e 15º, que seria se fechasse as metas, tá bom? Isso é muito interessante para você manter os bons vendedores, né, na sua equipe. E eu acho que é isso, tá? Se você quiser mesmo essa tabela, você tem ela eu vou deixar aqui o link na descrição para que você possa baixar, brinque bastante com ela. E uma das coisas que eu sempre falo e eu vou voltar a dizer é: acredite nos números, tá bom? Eu por muito tempo não acreditei nos números. Quando eu olhava aqui, eu achava, não, isso não é possível, ou tá marcando que está dando negativo, e aí você vai e é teimoso e insiste no erro, e aí quando você vê no final do mês realmente ficou faltando. Então não tente fazer nada sem botar na projeção, tá? E um planejamento é muito válido sempre, para tudo, principalmente para dentro de uma empresa, tá bom? Eu espero que você goste e que isso dê um norte para você. É uma tabela simples, porém tem bastante valor dentro dela, tá bom? Um forte abraço e eu te desejo muito sucesso. Até mais.